Queridos irmãos, este trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, chamado Evangelho da Profissão de Fé de Simão Pedro, ele é apresentado na liturgia da igreja pelo menos 3 vezes ao ano, no ano litúrgico. Solenidade de São Pedro e São Paulo, sempre é esse Evangelho. A festa da Cátedra de São Pedro, sempre é este Evangelho. E também hoje, neste 21º domingo do tempo comum do ano A de São Mateus. Nós repetimos esse trecho do Evangelho porque, primeiro, que ele pode ser interpretado sobre diversos aspectos, mas sobretudo porque realmente é um texto muito importante para a vida da igreja, porque nos apresenta um elemento que é vinculante do cristianismo: a profissão de fé, a profissão da fé verdadeira. E isso é muito importante que nós compreendamos, porque para nós cristãos não basta dizermos que temos fé, é preciso ter a fé verdadeira. E com isso, de fato, nós estamos querendo dizer que existem profissões de fé que não são verdadeiras. E isso fica muito claro pelo próprio texto do Evangelho. Jesus, junto aos seus discípulos, pergunta: quem os homens estão dizendo que é o Filho do Homem? O que eles estão falando de mim? Alguns estão dizendo que você é João Batista, outros que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas que talvez tenha ressuscitado e tenha voltado a este mundo. Percebam que Jesus, na visão das pessoas, era alguém importante, de autoestima. Afinal das contas, João Batista não era qualquer pessoa. O último dos profetas, aquele que na boca de Jesus é apresentado como o maior entre os nascidos de mulher. Elias foi um profeta importantíssimo do Antigo Testamento, que com a sua autoridade fez cair fogo do céu para combater os profetas de Baal. Jeremias, uma outra grande personalidade do Antigo Testamento. Então Jesus não era visto como qualquer um. Assim como hoje, mesmo em ambientes que não são cristãos, Jesus não é visto como qualquer um. Jesus é considerado como um homem importante, como uma figura ilustre da história, como alguém que trouxe ensinamentos relevantes para a humanidade, um fundador de religião. O problema é que nosso Senhor, Ele não se dá por satisfeito com este tipo de compreensão a respeito dele. Porque profetas importantes, homens relevantes para a história, fundadores de religião, isso existem aos milhares. Existem muitos personagens importantes ao longo da história. E Jesus não é mais um personagem. A profissão da fé verdadeira é aquela que sai da boca de Simão. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Traduzindo, tu és o enviado do Pai, o prometido das nações, o ungido de Deus, que veio para salvar o seu povo. O Filho do Deus vivo. Esse artigo, o Filho do Deus vivo, é muito importante, porque Jesus não é apresentado apenas como Filho de Deus, mas o Filho. Porque Filho de Deus, de algum modo, nós podemos dizer assim de forma ampla, que todas as pessoas são. Mas Jesus não é Filho deste modo. Jesus é o Filho eterno, gerado desde sempre, aquele que está junto do Pai desde toda a eternidade, gerado pelo Pai, não criado, da mesma natureza, da mesma substância do Pai, o dogma da Trindade que nós acreditamos. Esta profissão de fé, ela é muito importante, porque nos apresenta a fé verdadeira a respeito de Jesus. Nós cristãos devemos nos apegar à fé verdadeira, porque as outras crenças a respeito de Jesus, por mais bonitas que possam ser, elas não salvam.
O que nos salva é reconhecer Jesus como Salvador. O que nos salva é, reconhecendo-o como Salvador, entregar a nossa vida a Ele e experimentar a salvação de Cristo na nossa vida. Nós precisamos acreditar na verdade a respeito de Cristo. Quem realmente é Jesus, no sentido mais profundo da palavra. Ter a fé e acreditar em tudo aquilo que nosso Senhor nos transmitiu pela sua palavra, pela sua santa doutrina. Ter fé e acreditar e aderir a tudo aquilo que nosso Senhor instituiu para nós, o seu povo, como meio de salvação e de graça. Para que nós, ao longo da nossa vida, não nos percamos, professar a fé verdadeira é não apenas importante, é essencial, porque a fé na palavra de Deus ela é apresentada como vinculante para a salvação. É preciso ter fé, e fé verdadeira para ser salvo. São Paulo, em várias das suas cartas, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, na carta aos Coríntios, na carta aos Efésios, ele fala que o homem é justificado pela fé, ele é salvo pela fé. Mas de qual fé que São Paulo está falando? A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Deus e Salvador, como aquele que por nós derramou o seu sangue e aquele mediante o qual nós poderemos um dia participar do reino dos céus. É preciso crer em Jesus, não apenas como um homem importante da história. É preciso crer em Jesus como o Messias, ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, um com o Pai e com o Espírito Santo. E nós não podemos perder esta fé, porque se nós perdermos esta fé, se nós nos desviarmos desta fé, uma vírgula que seja mudando esta fé, nós estaremos colocando a nossa salvação em risco. E é por isso que a igreja, ao longo do tempo e da história, se preocupou tanto para que os católicos tivessem uma fé íntegra, uma fé fundamentada na palavra, uma fé que emergisse do Evangelho de Jesus, não qualquer fé, não acreditando em qualquer coisa, mas a fé que emerge da doutrina de Jesus, nosso Deus e Salvador. E para que nós não nos percamos da fé, meus irmãos, este personagem que tem destaque aqui no Evangelho de hoje é também muito importante. Simão Pedro. Pedro e aqueles que serão seus sucessores ao longo da história. Por que nós católicos precisamos ter uma profunda união com os sucessores de Pedro ao longo da história? É porque é na cátedra de Pedro, é unidos ao Santo Padre, o Papa, unidos ao Bispo de Roma, que nós temos o garante da fidelidade da fé apostólica. Pedro, que nunca vacilará na fé verdadeira. Os sucessores de Pedro, que como vínculo de unidade para a igreja, nos confirmam na fé verdadeira. Vejam que Jesus ele dá muita autoridade a Pedro no Evangelho. Existe um trocadilho aqui que acontece no Evangelho, que Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão toma a palavra e diz: tu és o Messias. Jesus olha para Simão e diz: pois então eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro, tu és Cefas, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando a gente traduz essas palavras para o português, a gente perde um pouco daquilo que Jesus está falando. Porque aqui Pedro parece ser um masculino, pedra parece ser um feminino, mas Jesus está usando a mesmíssima palavra. A palavra no aramaico é exatamente pedra. São Paulo, na carta aos Gálatas, a todo momento vai chamar Simão de Cefas. Jesus está dizendo: tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? Pedro, com a sua profissão de fé, que não veio dele próprio, mas veio do próprio Pai. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Você recebeu isto como revelação de Deus. Esta fé que você professou é dom de Deus, é a fé verdadeira. E sobre você, Pedro, sobre a sua fé, eu edificarei a minha igreja. Pedro é o fundamento, Pedro é a base fundamental sobre a qual se edifica a igreja.
Ah, padre, mas vão dizer alguns que a pedra na verdade é Jesus. É claro que a pedra é Jesus. A pedra é Jesus em sentido absoluto, ninguém duvida disso. Mas todos nós, de algum modo, somos pedras vivas que formamos o edifício espiritual da igreja. E Simão Pedro tem um papel fundamental, que é somente dele. A fé que ele professa é a fé que fundamenta a vida da igreja. E Jesus continua apresentando esta imagem das chaves do reino dos céus. Preste atenção nisso daqui, que é muito importante, para que você, católico, ame cada vez mais a sua fé e viva cada vez melhor a sua fé. O que significa as chaves do reino dos céus, padre? Jesus aqui ele está fazendo um paralelo com a passagem lá do Antigo Testamento, que nós ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías. Lá no Antigo Testamento existia a figura do rei, o do rei de Israel, vocês sabem, Davi, Salomão e todos os sucessores. E abaixo do rei existia um homem que tinha uma função muito importante, que o profeta Isaías aqui chama de administrador do palácio. Na verdade, é o mordomo do palácio do rei. Qual que era a função deste mordomo? O mordomo era aquele que tinha acesso às riquezas do palácio. Era aquele que administrava, que distribuía os bens do rei, os tesouros do rei. Abaixo do rei era a pessoa mais importante. E Deus está aqui criticando Sobna, que era o antigo mordomo do palácio, dizendo que vai tirar dele a sua autoridade e comunicar a um outro, ele é assim. Vejam isso daqui, o quanto que isso é importante, prestem atenção nisso. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, colocarei nele a tua faixa, vestirei com a tua túnica, porei em suas mãos a tua autoridade. Prestem atenção. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Jesus está olhando para Simão e dizendo: você é o novo administrador do palácio do rei. Eu te darei as chaves. Aquilo que você ligar, será ligado no reino dos céus. Aquilo que você desligar, será desligado no reino dos céus. Essa imagem de ligar e desligar, de fechar e abrir, era uma imagem muito comum dentro do judaísmo, naquilo que se refere ao ensino da fé. Os judeus, rabinos mais importantes, usavam essa expressão. Ligar e desligar significa a autoridade de ensinar com verdade aquilo que Deus espera de cada um de nós. Jesus está usando esta imagem, aplicando a Simão: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Por que é importante que Simão Pedro tenha esta autoridade? Porque ele será o garante na vida da igreja de que nós estamos professando a fé verdadeira. Padre, por que é que a igreja católica persevera ao longo dos séculos e dos milênios sem se desviar da fé que ela recebeu dos apóstolos? Porque nós temos este vínculo de unidade, que professa a fé sem erro, sem dúvida, que transmite a fé sem equívoco, a fé verdadeira que todos nós católicos precisamos professar. Que maravilha, meus irmãos, olhar para os primeiros séculos do cristianismo, para os primeiros cristãos de todos os tempos, de todos os séculos, e perceber que a fé que nós professamos, a fé católica e apostólica, é aquela fé que remonta aos tempos dos próprios apóstolos do Senhor. Que bonito perceber que nós fazemos parte deste corpo que vive a unidade e que não se divide ao longo do tempo e da história, porque tem um vínculo que garante a fé de Simão Pedro, a fé dos sucessores de Pedro. E é por isso que nós, católicos, guardamos uma profunda comunhão com o Santo Padre, o Papa, porque a ele pertence as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares será ligado, tudo que desligares será desligado.
Isso não significa dizer, é claro, que o Papa é uma divindade, que ele é um super-herói, que ele não tem os seus pecados, que ele não tem os seus problemas. Não, ao longo da história nós tivemos muito problema com o Papa também. Mas nós estamos falando de uma graça, de um dom, de um carisma que o próprio Cristo deu aos sucessores de Pedro para conduzir a igreja na verdadeira fé, sem desvio, sem se perder, sem equívoco. Padre, o que eu preciso acreditar a respeito de Jesus? Creia em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Padre, qual é o ensinamento de Jesus? Creia em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Nesta fé eu quero viver e morrer, porque é a fé de Pedro, é a fé dos apóstolos, é a fé sem erro. Nesta fé eu quero viver e morrer. Que alegria ser católicos, que alegria ter o nosso coração unido ao sucessor de Pedro. Que Deus nos conceda a graça de perseverarmos sempre na verdadeira fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.